E aí, galera que assiste o meu canal, tudo beleza com vocês? Bom, tô gravando esse vídeo aqui para responder uma dúvida bem interessante que publicaram em um grupo do Facebook, né? A dúvida é a seguinte: por que alguns locais que a rede é 220 volts trifásico, a tensão de fase de uma das fases chega a 208 volts, né? Eu acho que a maioria do pessoal aí vai ficar em dúvida, né? Porque a maioria das regiões do Brasil tem esse sistema aqui de transformador, certo? O famoso transformador em estrela. Eu acho que 95% das estações transformadoras do Brasil são assim, chega às 3 fases do primário, certo? E passam pelo transformador e sai 4 fios, né? Nesse caso aqui, a tensão de todas as fases são iguais. Por exemplo, se a tensão de fase é 127, tensão de linha 220. Se a tensão de fase 220, tensão de linha 380. E assim por diante. Mas, existem alguns casos, que é o caso da minha região, que eu moro em São Paulo, e também em alguns lugares, como Rio de Janeiro. Eu já ouvi falar que no Rio Grande do Sul também tem alguns sistemas assim. Você tem esse tipo de transformador. São transformadores monofásicos, né? E eles são, geralmente tem 2 transformadores, né? E aí eles são fechados em delta ou delta aberto. Nesse caso aqui seria o delta aberto. Então esse primeiro transformador aqui, ele vai fornecer o neutro, a primeira fase e a segunda fase, e esse outro aqui vai fornecer a terceira fase, né? E essa terceira fase vai apresentar o valor de 208 volts, né? Por exemplo, esses valores que estou falando é com relação ao neutro, tá, gente? Então, essa primeira fase aqui com relação ao neutro vai apresentar um valor de 120 volts. Essa outra fase aqui com relação ao neutro, 120 volts. E a terceira fase vai apresentar 208 volts. E a tensão de linha entre essas 3 fases é de 240, certo? E vocês podem perceber uma outra coisa curiosa, que aqui no primário só tem 2 fases, né? Esse aqui é o transformador delta aberto. E a gente também tem esse outro tipo de transformador aqui, que é o fechamento em delta, que tem 3 trafos. No caso, esse primeiro aqui vai fornecer a primeira fase, a segunda e o neutro. E esses outros 2 aqui vão fornecer a terceira fase e vão dar um reforço também para essas 2 fases. Aqui no caso, a entrada é trifásica, tá? Para vocês que estão sem entender como que funciona esses 2 sistemas que eu estou mostrando aqui, eu fiz um vídeo completo falando sobre esse tipo de fechamento de transformador e eu vou deixar na descrição o link do vídeo. Então, se vocês puderem, assistam aquele vídeo antes de continuar para vocês entenderem certinho como que esse transformador funciona, né? Então vamos lá, né? Então aqui é o caso da maior parte da região do Brasil, né? Transformador em estrela, tudo equilibradinho, né? Você pode ver aqui que o primário ele é fechado em delta, né? Então, o fechamento em delta, por exemplo, aqui no H1 entra a primeira fase, no H2 a segunda, no H3 a terceira, né? A primeira bobina fica ligada entre o H1 e o H2, a segunda bobina entre o H2 e o H3, e assim por diante. E aqui no secundário, você vê que o neutro ele sai do centro, tá vendo? Ele sai aqui do X0, né? E cada fase sai, uma sai do X1, outra sai do X2 e a outra sai do X3. Aqui vocês podem ver que a distância entre o neutro e essa fase, entre o neutro e essa, é a mesma distância. E a distância entre fases, que seria isso aqui, também é a mesma distância. Portanto, todas as tensões de fase, por exemplo, entre o neutro e a fase R, entre o neutro e a fase S, entre o neutro e a fase T, vai ser 120 volts. E entre as fases, 208. No caso aqui eu estou dando um foco maior
a essa tensão aqui, 208/120, tá? Mas você tem outros níveis de tensão aqui. Se vocês quiserem ver direitinho, só dá um pause aí e dá uma olhada, beleza? Então, esse daqui é a situação que muita gente está acostumada, habituada, não tem segredo nenhum, né? Enfim, agora vamos falar da situação do transformador em delta, que é essa daqui, né? O que acontece? Primeira coisa, o primário é em estrela, né? Então, cada H1 vai ligado em uma das fases e todos os H2 vão ligados ao terra. Estão vendo aqui? Beleza, isso aí não influencia muito. O que influencia é esse secundário aqui. Por quê? Porque olha só o que está acontecendo aqui. O nêutron está saindo desse transformador aqui e essas duas fases estão saindo desse transformador. Desses outros transformadores aqui, estão vendo que não tem nêutron. Não tem nêutron saindo daqui. Só está saindo as outras fases. Esse desenho aqui, isso daqui, galera, está representado aqui. Eu quero que o que vocês olham aqui é que o nêutron, olha só, o nêutron não está saindo do centro. Ele está saindo daqui, do trafo que chama luz, tá? Esse trafo aqui ele é chamado de luz e esses outros aqui são chamados de trafos força, né? Então, o que acontece? Ó, nêutron está saindo aqui do centro, beleza? Então, você tem essas duas fases. Você tem essa fase laranja aqui, que é a R, e você tem a cinza, que é a S. A distância, vocês estão vendo aqui que essa distância aqui, que seria a tensão de linha, vamos supor que seja 240, estão vendo? Tem essa distância aqui. O nêutron está na metade do caminho. Tá vendo que o nêutron está na metade? Então, se o nêutron está na metade do caminho, ele vai apresentar a metade do valor de 240, ou seja, 120. Ó, 240 é a distância total, 120 é a metade. Então, entre fase R e nêutron, e entre fase S e nêutron, 120. Entre fase R e S, 240. Isso vale para fase T também. Você pode ver que essa distância aqui é a mesma dessa daqui. Então, entre fase S e T, 240. Entre fase R e T, 240. Mas entre a fase T e o nêutron, olha só, a distância é muito maior. E o foco desse vídeo é como calcular esse valor aqui. Será que esse valor aqui vai ser o mesmo desse aqui, da tensão de linha? Visivelmente, você pode ver que ele é maior do que o valor do nêutron para as outras duas fases. Então, essa fase aqui, a T, que é a fase forte, o pessoal daqui da minha região fala que ela é a fase forte, ela vai apresentar um valor de fase muito maior do que o valor de fase da fase R e da fase T. Por quê? Porque ela está mais longe do nêutron. Aqui, só olhando para os transformadores, não dá para ter essa noção. Mas olhando no diagrama, você consegue enxergar isso. E a gente vai trabalhar em cima desse diagramazinho aqui desenhado para vocês entenderem certinho. A título de curiosidade, se vocês pegar a faixa de tensão 240/120, vocês vão ver direitinho o que eu falei. Nêutron e fase R, 120 volts. Nêutron e fase S, 120 volts. Nêutron e fase T, 208. Ou seja, essa medida aqui é 208. Aí vocês perguntam, mas como que você chegou nesse valor? Você simplesmente chutou? Não, não chutei. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como que eu cheguei nesse valor. E entre as fases, 240, beleza? Então, tensão de fase, 120. Tensão de linha, 240. Tensão da fase forte, 208. Beleza? Vamos abrir aqui a demonstração que eu fiz para vocês entenderem direitinho. Não é muito complicado, tá, gente? Vocês podem até fazer os cálculos aí em casa se vocês quiserem aprender. Então, eu apaguei aqui as anotações aqui só para vocês focarem no desenho, tá? O desenho aqui do nosso delta, beleza? Então, aqui a gente tem o primeiro trafo, o segundo trafo, o terceiro trafo, a bobina deles, tá? Aqui a gente tem um center tape,
dos trafos, e aqui a gente tem x1, x3, tá? E aqui no meio x2, ok? Beleza. Bom, neutro sai do centro do trafo luz e cada fase sai da junção entre dois trafos. Ok. Vocês podem ver que esse desenho aqui, o que eles formam? Um triângulo. Forma um triângulo. Por isso que é delta. Delta quer dizer triângulo, tá? Então, ele está formando um triângulo. Muita gente também chama de fechamento em triângulo, né? Fechamento em Y e fechamento em triângulo, enfim, né? Tem vários nomes aí, né? A gente chama, alguns chamam de estrela, outros chamam de Y, alguns chamam de delta, outros chamam de triângulo, mas é um triângulo. E eu quero lembrar a vocês o seguinte, o triângulo, a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Todo triângulo, a soma dos ângulos internos é 180 graus. E como esse triângulo ele tem os três lados iguais, né? Se ele tem os três lados iguais, ele é um triângulo equilátero. E o triângulo equilátero, os três ângulos são iguais. Se o triângulo tem três ângulos, e se a soma deles é 180, a gente pode concluir que cada ângulo vai medir 60 graus, né? Então, cada ângulo mede 60 graus dentro do nosso triângulo equilátero, tá? Beleza? Aí, relembrando aqui, tensão de fase entre... Tensão de fase não, pessoal, desculpa. Tensão de linha entre duas fases 240. Então, a tensão de linha, ela nada mais é que a medida do lado do nosso triângulo aqui, tá? Ó, tensão de linha, tensão de linha, tensão de linha, sempre igual. 240 nos três casos. Tensão de fase vai ser a metade de um dos lados, ou seja, 120, tá? O neutro, ele poderia estar aqui também, tá? O neutro poderia estar aqui, em vez de estar aqui, ele poderia estar aqui. Seria a metade de um dos lados, ou seja, 120. O que a gente quer saber? A gente quer saber essa distância aqui. Quanto que ela mede? Não sei, a gente vai descobrir. Vamos pro próximo desenho. Aqui eu apaguei, tá? O desenho das fases, só para a gente focar aqui no nosso triângulo, tá? Então a gente já memorizou que cada ângulo vale 60 graus. Cada lado mede 240 e a metade vai medir 120, beleza? Ok. Aí o que eu fiz? Eu tracei uma linha aqui, cortando o triângulo no meio, tá? Porque esse valor aqui em amarelo, aqui que eu desenhei por cima, ele é o valor de tensão de fase da fase forte, tá? Como eu cortei o triângulo no meio, esse ângulo aqui, ele deixou de medir 60, ele mede 30, tá? Se esse aqui mede 30 e esse daqui mede 60, quanto falta para 180? 90, né? 90 graus. Então, a gente tem esses novos valores, 60, 30 e 90, tá? Aqui, esse valor aqui eu ainda não sei quanto mede. Esse daqui eu sei que mede 120 e esse daqui eu sei que mede 240, beleza? Então, 240 esse daqui de baixo, 120 esse daqui, 90 não, esse aqui eu não sei o valor, tá? E o valor dos ângulos, 90, 60 e 30. Então, o próximo desenho. Aqui eu já cortei aqui, desenho bonitinho, tá? Então, aqui a gente tem um novo triângulo. A gente tem um triângulo retângulo agora. Olha só que bonitinho, ó. Tem até um ângulo reto aqui. Tá vendo, ó? A gente tem um triângulo retângulo, ó. Cateto, cateto, hipotenusa. Lembra do triângulo retângulo? Esse triângulo que a gente tem. Esse ângulo 90, 60, 30, 240, 120 e esse a gente vai descobrir. Ok, agora a gente vai passar para a parte matemática da coisa. Eu vou substituir o nome dos ângulos, tá? O ângulo de 90 eu vou chamar ele de alfa. O ângulo de 60 eu vou chamar ele de beta. E o ângulo de 30 eu vou chamar de φ. Beleza? A medida do valor de linha aqui embaixo, que era entre a fase S e a fase T, eu vou chamar de A. Beleza? O valor de tensão de fase entre a fase S e o neutro eu vou chamar de C. E o valor da tensão de fase entre a fase T
e o neutro eu vou chamar de B, beleza? Agora, esquece a parte elétrica, foca só no triângulo aqui para vocês entenderem. Esse daqui, ó, é a lei dos cossenos, eu tirei, né, da internet, certo? Não vou entrar em detalhes aqui, é só vocês pesquisarem na internet que vocês vão ter esse formulário aqui, tá? Então, aqui são 3 fórmulas. A gente tem essa primeira fórmula aqui. Se eu quiser saber o A, certo? O A, quero saber o A. Eu quero saber o A? Não, o A eu já tenho. Mas se eu quiser saber esse valor aqui, eu uso essa fórmula aqui. Mas para eu saber o A, eu preciso saber o B e o C, tá? E eu preciso também saber o valor do alfa, né? Eu preciso saber o valor do alfa. A gente sabe o valor de todos os ângulos? Sabe. A gente sabe que o alfa mede 90, o beta vale 60 e o φ vale 30. E a gente também tem o C e a gente tem o A. A gente não tem o B. Opa, pera aí. Então eu vou usar essa segunda aqui? Exatamente. A gente vai usar essa segunda fórmula aqui. A gente poderia também usar a terceira, tá? Tanto faz. Isso aí você pode aplicar para vários casos aí de máquinas elétricas, transformador, motor, enfim. Mas aqui nesse caso aqui da gente, a gente vai usar a fórmula do meio. Ok? É essa fórmula aqui. Então, B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2A menos... quer dizer, estou falando besteira aqui. Vamos repetir. B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes A vezes C vezes cosseno de beta. Beleza? Vamos substituir os valores. Quanto vale o meu A? Meu A vale 240, né? A vale 240. Quanto vale o meu C? O C vale 120. Aqui eu repito, tá? O A e o C. Cosseno de beta. Eu não sei quanto vale cosseno de beta. Não faço ideia, faltei nas aulas de matemática. Não tem problema. Quanto vale beta? 60 graus, né? Vale 60 graus. Só você colocar na calculadora, ó, meio. Beleza? Cosseno de beta vale meio. Meio é 1 sobre 2, tá? Você pode colocar 0,5 aí também, que vai funcionar, não tem problema nenhum, tá? Se você tiver algum problema com fração, coloca 0,5 que não tem erro. Beleza, 240 ao quadrado, 57.600. 120 ao quadrado, 14.400. E fazendo 2 vezes 240 vezes 120 vezes meio, 28.800. Mantenha os sinais aqui, que os sinais são da fórmula. Beleza? Continuando. Se eu fizer essa conta aqui, ó, de tudo isso aqui vai dar 43.200. Só que o B aqui ele tá ao quadrado. Eu não quero saber B ao quadrado, eu quero saber B. Então eu passo esse quadrado aqui como raiz, tá? Quanto que é a raiz de 43.200? Não sei. Põe na calculadora. Olha aí. 207,84. Certo? Arredondando, 207,85 volts. Ok? Então a gente acabou de descobrir que o valor aqui da tensão de fase da nossa fase forte é 208 volts. Olha aí que show de bola. Beleza? Então, galera, é assim que a gente descobre o valor da tensão da fase forte. Olha aí, não é complicado, é até que simples. Só basta vocês terem um pouquinho de uma noção básica em matemática, entendeu? Saber o mínimo de trigonometria, ter essa regrinha aqui no bolso aqui, mano, que não tem problema não. Vocês calculam aí qualquer valor, tá? E se vocês quiserem praticar, muda o valor. Põe 220 aqui, põe 110 aqui, ou põe 254, põe 110 aqui. Vocês podem mudar e treinar aí na casa de vocês. Beleza? Espero ter respondido a dúvida. E é isso aí.